Então vamos negociar. Já ouviu aquele ditado popular que diz: "Devo, não nego, pago quando puder"? Na verdade, esse ditado popular ele deveria ser um pouquinho diferente. Ele deveria ser: "Devo, não nego, pago quando a gente negociar". Porque negociando da maneira correta, você consegue sim eliminar juros e multas que com certeza estão sendo cobrados de forma abusiva e consegue se ver livre dessa dívida com uma velocidade e facilidade gigantesca. Exatamente isso. E se eu estivesse nessa situação, buscando, por exemplo, negociar uma dívida de cartão de crédito, que hoje é considerado aí um dos principais vilões do endividamento, se eu estivesse buscando ali um bom desconto para se ver livre dessa dívida de cartão de crédito, eu seguiria exatamente esse passo a passo que eu vou te mostrar a partir de agora. E seguindo esse passo a passo, negociando exatamente dessa maneira, eu conseguiria sim um bom desconto e eu tenho certeza absoluta que você também vai sim conseguir um bom desconto, desde que você siga esse passo a passo da maneira correta, sem inverter as ordens, que é o mais importante de tudo. Mas antes da gente ir para esse passo a passo, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a lidar com negociações como essa. Então vamos ao que interessa. E como eu sempre digo aqui nesse canal, e vou repetir quantas vezes for necessário, se as pessoas que estão nessa situação de crise financeira, de endividamento, de inadimplência, soubesse utilizar ali os direitos básicos que elas têm como consumidor endividado, com certeza absoluta elas conseguiriam estar superando essa situação com uma velocidade e com uma facilidade gigantesca. Exatamente isso, apenas utilizando o básico do básico. E quando eu digo em utilizar o básico do básico, eu não estou dizendo para você ter que decorar leis, artigos, livros e mais livros, não, nada disso. Como eu disse, apenas utilizando o básico do básico, mas, infelizmente, a maioria das pessoas estão à espera de uma estratégia inovadora que traga resultados da noite para o dia, e infelizmente isso não existe. Isso não vai acontecer. Negociando da maneira correta, utilizando a lei ao seu favor, utilizando o básico do básico, você vai sim conseguir um bom desconto. E esse passo a passo é exatamente isso, utilizando a lei ao seu favor, porém de forma extremamente simples, extremamente facilitada, que você vai sim conseguir negociar sem se preocupar em decorar leis, artigos ou vários e vários livros. Então vamos aí ao passo a passo. O primeiro passo que eu daria se eu estivesse nessa situação seria entender as consequências dessa dívida. Exatamente isso. Eu precisaria preparar o meu psicológico para isso. Até porque, se eu estivesse nessa situação de endividamento, eu precisaria estar ciente das consequências, como, por exemplo, ter o meu nome incluído no SPC, Serasa, lista negra dos bancos. Eu precisaria estar preparado para as ligações de cobrança que com certeza iriam começar em breve. Então eu precisaria entender que isso é um processo dessa fase de inadimplência que eu estou passando. Então eu precisaria preparar o meu psicológico para isso. Eu precisaria aceitar essas consequências, entender essas consequências do endividamento. E já nessa primeira fase, eu já começaria a utilizar a lei ao meu favor. Exatamente isso. Nessa primeira fase, eu já começaria a utilizar ali o básico do básico ao meu favor para me ver livre dessa dívida o quanto antes. Olha só, não é porque o banco ele pode te ligar para te cobrar que você deve se sujeitar a qualquer tipo de situação, a qualquer tipo de cobrança negativo. Existem limites. E a partir do momento que essas ligações ultrapassam esses limites, você deve acender uma luz de alerta e ficar atento em relação a esses abusos e excessos que, infelizmente, acontecem na maioria das vezes. Então, fique atento para observar se os seus direitos estão sendo respeitados em relação a essas cobranças excessivas. E o que a lei diz em relação a isso? A lei estipula a quantidade de ligações, será? 10, 20, 30 ligações por dia, por semana. Bom, a lei não estipula ali uma quantidade, a lei não diz que a partir de 10 ligações, a partir de 15 ligações é considerado abuso, é considerado excesso. Não. A lei diz que a partir do momento que essas ligações começam a interferir no seu trabalho, descanso ou lazer, já é considerado um abuso, é considerado um excesso. E eu não estou nem levando em consideração o horário específico que essas ligações podem acontecer. Então, fique atento em relação aos seus direitos básicos com essas ligações. Se essas ligações estão interferindo no seu descanso, lazer ou trabalho, você deve sim acender aquela luz de alerta e fazer com que os seus direitos sejam respeitados.
Segundo passo, eu iria buscar entender qual é a minha capacidade de pagamento, qual que é a parte do meu orçamento que eu posso estar destinando para essa negociação, qual é a parte que eu posso estar comprometendo com mais essa responsabilidade financeira. Como eu disse para você, negociar essas dívidas da maneira correta, você vai sim conseguir eliminar juros e multas que com certeza estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. Porém, hoje, uma das principais causas dessas ações judiciais de cobrança de dívidas tem sido exatamente essas negociações mal planejadas. Exatamente isso. O banco ele vai também utilizar algumas estratégias, ele vai também utilizar algumas ferramentas para tentar te induzir ao erro, para fazer com que você feche um acordo que você não consegue estar honrando. Você vai pagar ali duas, três prestações, vai quebrar esse acordo, essa dívida dobra de valor, depois você fecha outro acordo novamente, quebra novamente esse acordo, essa dívida aumenta novamente. Então vai chegar em um determinado ponto que essa dívida ela vai dobrar, triplicar de valor e vai chegar a um certo ponto que vai ser interessante para o banco iniciar essa ação judicial de cobrança. Então tome muito cuidado quando você for fechar um acordo. Verifique se você consegue estar honrando com essa responsabilidade sem comprometer outras despesas, porque o que adianta você fechar um acordo, comprometer outras despesas, conseguir honrar esse acordo, porém depois entrar novamente nesse ciclo vicioso de dívidas. Então você precisa entender qual é a sua capacidade de pagamento e fechar um acordo somente dentro ali dos seus limites, sem extrapolar, sem colocar em risco outras despesas. Caso contrário, você vai viver eternamente nesse ciclo vicioso. E o banco ele está torcendo para isso, para que você feche um acordo que você não consegue honrar, porque agora você já sabe muito bem quais são as consequências desse acordo quebrado. E o terceiro passo, penúltimo passo, eu procuraria entender como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente, porque, como eu sempre digo, valor cobrado não é valor devido. Você não vai negociar essa dívida com base no que o banco está te informando. Você precisa entender como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente, porque o banco vai te informar um valor ali inflado, sobrecarregado de juros e multas que são cobrados ali de forma excessiva na maioria das vezes, 90% dos casos, há sim a incidência de juros e multas ali de forma abusiva, de forma excessiva. Então, em hipótese alguma, você pode negociar essa dívida com base no que o banco te informa. É necessário que você tenha o conhecimento da evolução desse saldo devedor para que você tenha a ciência do que está sendo cobrado de fato ali nessa dívida, porque, como eu disse para você, o banco vai inflar essa dívida. Então, é necessário que você saiba exatamente o que está sendo cobrado para que você possa negociar essa dívida com base no valor real dessa dívida. Mas olha só, tenha em mente que vai sim ter a incidência de juros e multas, mas o que acontece é que, na maioria das vezes, há a incidência de juros e multas de forma excessiva, de forma abusiva. Então, para que você tenha esse conhecimento do que está sendo cobrado, é necessário que você solicite ali todas as documentações necessárias. E o documento descritivo de crédito, ele é fundamental para que você tenha o conhecimento da evolução desse saldo devedor. Então, solicite todas as documentações e jamais negocie essa dívida com base no que o banco está te informando ali no momento. E para finalizar esse vídeo, o quarto passo eu já partiria então para a negociação de fato. Eu já iria elaborar a minha carta de negociação de dívidas e iria apresentar essa carta nos canais corretos de negociação. Eu iria utilizar o portal do consumidor.gov, eu iria utilizar ali o próprio Procon ou até mesmo o Bacen como um intermediador da minha negociação, para que de fato eu conseguisse um bom desconto. E é claro, mais uma vez, nessa carta de negociação eu estaria utilizando a lei ao meu favor. Nessa dívida de cartão de crédito, eu estaria utilizando ali, por exemplo, a lei do desenrola, que limita o rotativo do cartão de crédito em 100% ao ano. Ou seja, uma dívida ali de R$ 1.000, o máximo que pode ser cobrado é de R$ 2.000. Esse é o teto que essa dívida pode chegar, o valor máximo que pode ser cobrado. Então, essa seria a primeira lei que eu estaria utilizando. Thiago, mesmo assim, a depender do valor utilizado, essa dívida pode ser ainda muito alta, o dobro do valor do saldo utilizado. Se a pessoa utilizou R$ 5.000, essa dívida pode chegar a R$ 10.000. Mesmo assim, é um valor extremamente elevado. Mais uma vez, eu estaria utilizando novamente a lei ao meu favor para estar diminuindo o valor desse saldo devedor ainda mais. Então, eu também estaria utilizando ali, por exemplo, a própria lei do nome limpo, né? A lei do superendividamento ou lei do nome limpo. Cada um diz de um jeito, mas é a mesma lei. Eu estaria também utilizando essa ferramenta ao meu favor.
A lei do nome limpo, como eu disse para você, ela protege despesas essenciais, alimentação, saúde, moradia, transporte. Então, se essa dívida colocar em risco essas despesas, você está protegido. Você pode muito bem utilizar mais essa justificativa para diminuir ainda mais o valor desse saldo devedor. Olha só, o próprio artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, não se preocupe em decorar leis, nada disso, você só precisa saber os seus direitos básicos e como utilizá-los ao seu favor. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor também, ali no artigo 51, diz que essas obrigações financeiras, esses acordos que te colocam em desvantagem excessiva, esses acordos eles são nulos, eles não possuem validade. Então, será que uma dívida que era de 5 mil reais foi para 10 mil e que coloca em risco as suas despesas essenciais, será que esse acordo, será que essa proposta não te coloca ali em desvantagem excessiva? É claro que coloca. Então você pode estar utilizando também mais essa justificativa na sua carta de negociação e apresentar essa carta nos canais corretos, é claro, e como eu disse para você, utilizando, né, esses canais como intermediadores, intercessores entre você e o banco. Então, utilizando essas ferramentas, utilizando a lei ao seu favor, utilizando os canais corretos de negociação, eu tenho certeza absoluta que você vai sim conseguir um bom desconto e vai se ver livre dessa dívida o quanto antes. Agora, se você quer aprender a utilizar mais ferramentas, se você quer de fato aprender a utilizar a lei ao seu favor, a elaborar a sua carta de negociação de dívidas, basta você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.